Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do 9º ano. Estamos aqui de volta, para começar agora a nossa aula de Geografia, falando do Japão. Antes de começar, eu queria fortalecer aqui um convite, que eu já gravei com Magna, e vou convidar de novo aqui para vocês, só para fortalecer. Estamos voltando, na semana que vem retornaremos às nossas aulas presenciais na Escola Dinâmica. Eu digo a vocês, compareçam, vão, porque a escola está se preparando, na realidade já se preparou, já está prontinha lá, totalmente higienizada. Vamos ter todo um processo de higienização para receber o aluno. A distância social também está totalmente pronta, Nós, claro, não vamos ter aquele calor humano que nós tínhamos anteriormente, porque nós não vamos poder nos abraçar, não vamos poder apertar nossas mãos, vamos tornar pessoas, infelizmente, individuais por um curto período de tempo, mas que é uma medida que a Escola Dinâmica está tomando, e que nós vamos esperar vocês com todo o amor, com toda a responsabilidade, e do portão para dentro da Escola Dinâmica nós não vamos ter o coronavírus. A escola está preparada, só está faltando você, alunos, vocês alunos. Vamos voltar com toda a força, com toda a vontade que nós tínhamos antes da pandemia, para tratá-los da melhor forma possível. Tia Fátima e Viviane se empenharam ao máximo para deixar a escola da melhor forma possível. Então, voltaremos em breve e, graças a Deus, tudo vai acontecer, menos o vírus, Vamos estar todo mundo juntos, para assistir nossas aulas da melhor forma possível. Vamos à iniciação aqui a nossa aula de Geografia, falando do Japão. O Japão, você sabe que é uma ilha, localizado no extremo oriente do planeta Terra. O Japão também não é só uma ilha, mas um arquipélago formado por aproximadamente 3.000 ilhas, onde eu tenho a ilha principal, a ilha do Japão, as maiores e mais importantes ilhas existentes naquela região ali, eu tenho a de Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, são as principais ilhas do arquipélago japonês, E no total abrange uma área de 372.824 km², banhados pelo Oceano Pacífico e a leste pelo Mar do Leste, que separa do Oceano Glacial, ou do continente asiático. Na realidade, o Japão ele é uma ilha um pouco distante, separado pelo Mar do Leste, e é uma área de grande movimentação sísmica. Por quê? Porque o Japão, meus queridos alunos, ela tem uma idade geológica um tanto quanto recente. É um território jovem, geologicamente falando. E por ser um território jovem, geologicamente falando, vai apresentar uma forte atividade sísmica, e ele está localizado no encontro de 3 placas tectônicas, ocasionando mais de 1.000 terremotos durante o ano. Terremotos não, tremores de terra, digamos assim, porque terremotos são aqueles que acabam ocasionando uma destruição muito grande, que estando acima de 4 graus na escala Richter é considerado um terremoto. No caso do Japão, eu tenho mais de 1.000 tremores de terra, e dentre eles eu tenho também terremotos, ou cerca mais de 3 tremores de terra por dia ocorrendo no Japão. Por quê? Porque apesar do Japão estar com uma idade geológica muito recente, está localizado no centro de 3 placas tectônicas, que é a placa eurasiática, a placa das Filipinas e a placa do Pacífico.
E aí o encontro dessas 3 placas, que encontram-se basicamente em movimento, acaba ocasionando essa movimentação sísmica no território japonês. O Japão está situado numa área de colisão entre as placas tectônicas do Pacífico, da Filipinas e Eurasiática. Por isso, todas as ilhas que compõem têm origem vulcânica e são abaladas pela instabilidade tectônica. Terremotos, maremotos, vulcanismo são fenômenos comuns daquelas áreas que habitam o país. Em virtude das atividades geológicas, cerca de 70% do território japonês é constituído por um relevo montanhoso. É como eu falei para vocês em algumas aulas passadas, quanto mais jovem, quanto mais atividade sísmica, você vai ter cadeias de montanhas. E aí, consequentemente, o relevo é extremamente alto no Japão. Constituído por um relevo montanhoso que até certo ponto dificulta a ocupação humana e o estabelecimento das atividades econômicas. As planícies constituem aproximadamente 18% apenas do território japonês. Na maior parte, em pequenos trechos dispersos ao longo da costa. São as planícies litorâneas encontradas no território japonês. O restante é constituído por baixos planaltos cuja altitude não supera 200 metros. E aí é onde as pessoas começam a desenvolver o processo de agricultura. É uma agricultura que foi copiada pelos povos incas, maias e astecas. Desenvolveu a agricultura de terraceamento ou de jardinagem, onde as pessoas acabam fazendo degraus na montanha, para ocupar um território maior, evitando assim um processo de erosão, cultivando aí principalmente o arroz. A risicultura é a base da economia japonesa. O solo do Japão, por sua natureza vulcânica, é muito pobre, com baixa fertilidade. É pobre por quê? Porque ainda é jovem. Se a gente tivesse um solo basáltico, um solo muito antigo, construído por erupções vulcânicas, era extremamente fértil, mas a acidez ainda é muito alta por conta da origem vulcânica da região. Por exemplo, o solo brasileiro é extremamente fértil, porque é um solo basáltico construído por erupções vulcânicas que ocorreram há milhares de anos atrás, E aí, consequentemente, eu tenho um solo de massapê, terra roxa, que serve para o desenvolvimento da agricultura brasileira. E aí, como o solo japonês é um solo construído basicamente pelo vulcanismo, por conta do material piroclástico que ocorreu há pouco tempo atrás, faz com que a acidez do solo seja muito elevada, não podendo aí desenvolver, de certa forma, um processo de desenvolvimento agrícola que é corrigido através de insumos agrícolas para que esse seja utilizado pela agricultura. Esse problema só foi superado com a utilização intensiva de adubos químicos e irrigação, olha aí que eu falei, tá vendo aí? Sementes selecionadas, técnicas modernas, que iam da rotação de culturas, mecanização e irrigação até a conquista de terras ao mar. Ilhas artificiais e cavernas foram construídas utilizando a luz artificial, que reduz os aspectos da radiação solar. Atualmente, apenas 14,3% de superfície japonesa é dedicada à agricultura, e mesmo assim a produtividade dessa prática é bastante elevada. Vamos falar agora do clima japonês. É uma região onde eu tenho uma pequena área territorial, ao qual não vai ter uma vasta variedade climática. A diversidade climática do Japão é pequena devido ao pouco alongamento do território entre as latitudes e o fato de ser um arquipélago sendo sujeito à ação de massas oceânicas. São apenas 3 tipos de clima: o clima frio no extremo norte do Japão, o temperado oceânico no centro e o subtropical ao sul, onde boa parte do território japonês apresenta as 4 estações do ano bem definidas: outono, verão, inverno e primavera. Só no extremo norte que eu vou ter um clima muito frio durante o inverno e o verão, com temperaturas mais altas, mas que não chega assim temperaturas muito altas, não. São mais altas em relação ao frio intenso que ocorre nessa região, principalmente na área
Saporó, que é uma área de temperaturas muito baixas, né? Esses climas são influenciados pelas paisagens de correntes marinhas quentes e frias ao longo do lago do litoral, bem como pelo relevo montanhoso, responsável pelas chuvas orográficas que fazem com que essa costa oriental seja mais úmida que a ocidental. Existe um outro tipo de clima também que influencia o Japão, que não está citado aí no livro de vocês, que é o clima de monções. Não é? O clima de monções atua em toda a Ásia, não é? E que esse clima de monções é influenciado pelo encontro das águas do Pacífico com o Índico. E aí, consequentemente, eu vou ter aí um clima de monções, não é? Onde durante as monções marítimas, não é? Eu vou ter chuvas torrenciais no Japão, provocando algumas cheias e um transtorno muito grande para a população. E durante as monções continentais, eu vou ter a retirada da umidade do continente, provocando secas severas em algumas regiões centrais do território japonês. Não é? E aí, consequentemente, eu tenho essa variação climática do território japonês. Relevo e preservação da natureza. O relevo montanhoso foi muito fundamental para a preservação dos grandes paisagens vegetais do Japão, pois ele dificulta a interferência do ser humano, resguardando até hoje grandes concentrações de florestais. Então, por apresentar um relevo íngreme, impede a penetração de pessoas nessas regiões, que por sua vez acaba fortalecendo assim a perpetuação de espécies vegetais no território japonês. O Japão é o país que possui a maior densidade florestal em proporção ao tamanho do território. As principais florestas encontradas são a floresta temperada, por conta justamente do clima temperado, que é o predominante do território japonês, apresentando as 4 estações de onda definida e uma vegetação que se adapta ao clima temperado. Uma vegetação caducifólia, caduca ou decídua, que é aquela vegetação que deixa a folhagem cair durante o período de outono e inverno para evitar o contato com o ar frio. Porém, recupera essa folhagem durante a primavera e o verão, voltando a ficar totalmente coberta pela folhagem. Então, essa vegetação que deixa a folhagem cair é chamada de caducifólia, caduca ou decídua. Não é? Também tem a presença de pinheiros com folhas aciculifoliadas, não é? Em forma de agulha, não é? Para evitar o contato com o ar frio no período de outono e inverno. Então ela se adapta a esse tipo de clima. Não é? E aí foi fortemente impactada também pela ação antrópica, porque tem um grande potencial de produção de celulose e papel, e por conta disso foi retirada boa parte da cobertura vegetal. Só sobraram aquelas que estão sobre as montanhas. O terreno muito íngreme dificulta a retirada dessa floresta. Não é? As formações subtropicais e tropicais merecem destaque os bambuzais, que são plantas típicas do Japão, né? Digamos que são endêmicas do Japão, naturalmente falando, né? Porque os bambus que nós temos aqui cultivados no Brasil são bambus secundários. Foi plantado pelo homem, mas naturalmente o bambu nasce nas regiões tropicais do Japão. O país está situado no maior bosque de cerejeiras do mundo, intacto, pois é uma espécie de árvore símbolo da nação. Então a cerejeira é também uma vegetação que é símbolo da nação japonesa. Vamos falar agora da hidrografia, que é pequena no Japão, não tem grande destaque, em virtude do Japão ser uma ilha, e aí consequentemente não tem rios muito caudalosos e nem um grande potencial de produção de energia hidrelétrica. Em virtude do relevo, os rios japoneses apresentam pequena extensão e são de montanhas, por isso têm águas velozes, dificultando a navegação. O mais longo é o rio Shinano, com 367 km de extensão, cuja origem se localiza a oeste do Monte Kobushi, situado na fronteira entre as prefeituras do Saitama e Yamanashi e Nagano, que banha 15 cidades e deságua no Mar do Leste. Outro rio de suma importância é o Tone, na planície do Kanto, responsável por fornecer água
para mais de 3 milhões de habitantes em Tóquio. Contudo, o despejo das dificuldades do rio são intensamente aproveitados para irrigação e transporte. No que diz respeito ao uso de suas águas para a geração de energia, em 1950, a hidroeletricidade era responsável por 1/3 da energia consumida no Japão. Quanto ao consumo, a própria população, a água encanada chega a ser considerada por alguns moradores como mais agradável que as opções comerciais. Prefere que refletem os cuidados com a higiene e a purificação desse recurso para obter o resultado nas águas saudáveis satisfatórias. Então a população japonesa coleta água da própria torneira e faz o tratamento em sua casa, não é porque ela diz que é mais saudável do que a compra da água em garrafões, não é? Porque não se sabe da procedência dessas águas que vêm dos garrafões japoneses. Mesma coisa aqui no Brasil, a gente não sabe da procedência dessa água aqui, muitas vezes a gente compra água adulterada, não é? Mas mesmo assim o brasileiro não está muito preocupado com isso, não. O brasileiro ele compra. O Japão se preocupa muito com a saúde e é por isso que a população japonesa ela envelhece muito, não é? Porque eles têm uma vida regrada, não é? Uma vida onde a expectativa de vida é extremamente elevada, em termos de 85 anos, e as mulheres principalmente vivem muito. Por quê? Porque as mulheres, para você ter ideia, o índice de câncer de colo de útero no Japão é de 0. Porque a base alimentar do Japão é feita através do peixe e do arroz. Não é? O peixe ela tem um grande potencial de ômega 3. O ômega 3 ele ajuda ao não desenvolvimento do câncer de colo de útero. E aí, consequentemente, as mulheres, como se alimentam basicamente do peixe, não têm câncer de colo de útero. Para você, mulher que vive aqui no Brasil, se eu fosse uma mulher, eu comeria pelo menos uma vez por semana uma latinha de sardinha, porque a sardinha é o peixe que mais tem ômega 3 e ela é muito preventiva para o desenvolvimento do câncer de colo de útero. Então, comece a mudar seus hábitos alimentares, comece a se alimentar de peixe, não é? E principalmente de sardinha uma vez por semana, que você está se protegendo por conta do ômega 3, que é muito importante para sanar a questão ligada ao câncer de colo de útero que nós temos hoje e mata centenas de mulheres por dia no Brasil, infelizmente. Não é? Sobre os aspectos culturais que acompanham a hidrografia japonesa, é responsável a importância da variedade de peixes para o preparo dos aclamados sushis. Motivo de orgulho para o povo é o elemento responsável pela popularização da culinária oriental no Ocidente, né? Antigamente eu não tinha nem coragem de colocar um pedaço de sushi na boca, porque eu achava um nojo a pessoa comer um peixe cru, a minha ignorância, né? E aí chegou um dia que um amigo meu disse, rapaz, vamos ali no rodízio de sushi, não sei o que, tu é doido, é? Não, pô, tu vai ver como é bom, não sei o que, eu nunca tinha comido. Rapaz, a primeira vez que eu comi, eu me apaixonei, porque realmente é muito saboroso, né? Você acaba viciando com aquilo ali. E eu sou viciado em sushi, infelizmente não tenho condições de estar no rodízio de sushi, porque é uma comida extremamente cara, né? Mas que é saborosíssima, né? Vale realmente o quanto você se alimenta. Então, o sushi ele tomou conta de todo o Ocidente, né? Saiu do Oriente, começou ali em São Paulo, no bairro da Liberdade, por conta da imigração japonesa, e aí começou a se expandir no território japonês, posteriormente saiu para outros estados ali da região sudeste, que depois começou a subir para o nordeste, né? E que se ampliou e hoje caiu nas graças do povo brasileiro. Então a culinária japonesa é bem quista, né, pela população brasileira na atualidade. Somando isso à mitologia oriental, temos a lenda das carpas, que buscam subir a correnteza dos rios no período de desova. Segundo a lenda, a carpa que conseguia alcançar o topo se transformava em um dragão, feito que simboliza a força, coragem e determinação, vindo a servir a inspiração nas tatuagens por causa dessa lenda. As carpas também são homenageadas no Kodomo no Hi, o dia da criança japonês. Então, muita gente tem aí carpas tatuadas no corpo justamente porque mostra a força, né, que ela se transforma no dragão
depois que consegue subir a correnteza dos rios japoneses. Então, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham um excelente dia. Que Deus abençoe e um excelente fim de semana. Até a próxima. Né? E ficou o recado lá. Voltem para as aulas, se Deus quiser. Nós vamos estar todos juntos na segurança que foi proporcionada por Dona Fátima e Viviane, que não teve pirangagem, botou a mão no bolso e investiu na segurança de vocês, alunos queridos da Escola Dinâmica. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.